Mike, começar pelo começo. A gente sempre pergunta para jogador como é que foi o início da carreira, né? Quando é que você começou numa escolinha e tal. Mas no teu caso, acho que a tua primeira responsabilidade foi ajudar a tua família, né? Os teus irmãos. Acho que essa foi a tua primeira profissão, entre aspas. Como é que foi? Com quantos anos você já tinha responsabilidade em casa e ajudava a cuidar dos teus irmãos? Eu lembro que mais ou menos com 6, 7 anos já começava já a cuidar do meu irmão do meio, né? O meu outro irmão ainda não, acho que não tinha nascido, eu já tinha 1 ano de idade mais ou menos. Então assim, já comecei a ter a responsabilidade de pai. Eu digo para minha família que eu sou o pai de todos, né? Eu sou pai da minha mãe, pai do meu pai dos meus irmãos e por aí vai. E até dos meus filhos normais, né? Então, assim, a responsabilidade de criar e ajudar os meus pais, a minha família inteira, começou desde pequeno mesmo, assim. É o que você falou, acho que foi minha primeira profissão, assim, um pai da família de todos. E por que você cuidava dos outros? Porque teu pai trabalhava, a tua mãe ainda estava com o seu pai, né, que eles se separaram depois. Por que você, tão novo, você tinha responsabilidade? Porque a minha mãe trabalhava muito, meu pai também trabalhava, minha mãe saía mais ou menos umas 5 horas da manhã para ir para o trabalho, meu pai também, 5, 6 horas da manhã para ir para o trabalho, então não tinha babá, não tinha condição de ter uma babá, não tinha condição de ter uma empregada, então eu tinha que automaticamente assumir essa responsabilidade desde novo da minha família. Então, assim, eu procurava sempre ajudar minha mãe, meu pai, e nas horas vagas, quando eu tinha o tempo, assim, o futebol sempre foi a minha paixão número 1, né? E você jogava na roça mesmo? Era em campinho, já tinha escolinha? Como é que foi? Na verdade, a minha cidade é muito pequena. Eu tenho uma cidade, morava numa cidade de 15 mil habitantes, então, assim, futebol é 24 horas. Tinha um campo do município mesmo, da prefeitura, que foi onde eu comecei a treinar com o meu treinador, chamava Clóvis, chama ainda Clóvis, que ainda é vivo. Então, era futebol no campo com ele, futsal com ele, e por aí vai. E interclasses na escola, então a gente jogava muito interclasse, futsal, joguei muito futsal na infância. E me ajudou a aprimorar ainda mais a técnica, o desejo, a vontade e cada dia melhorar ainda mais naquilo que eu poderia e pudesse melhorar para que eu me tornasse um jogador profissional de futebol. Mas o principal treinador foi teu pai, né? Meu principal treinador foi meu pai. Desde pequeno meu pai me ensinou a chutar com as 2 pernas, cabecear, movimentar, dominar a bola no peito, alguns fundamentos como skip, domina, sai jogando. Então assim, meu pai sempre me ensinou. Porque, assim, não digo que foi um sonho frustrado, porque meu pai teve a responsabilidade dele também desde pequeno, mas o sonho do meu pai era se tornar um jogador profissional. Então, como ele não conseguiu se tornar profissional, ele quis que um dos filhos se tornasse profissional. Então, assim, foi onde ele começou a nos treinar desde pequeno, não só eu, como todos os meus outros 2 irmãos. Então, assim, e o fruto é hoje, né? A gente conseguiu realizar o sonho da família, não somente era o sonho dele, mas também o meu. Porque, assim, eu costumo falar, como eu trato os meus filhos, assim, você tem que fazer aquilo que você gosta. Então, ele juntou aquilo que eu gostava com aquilo que ele também gostava, então me instruiu e me ajudou muito a quem eu sou hoje, a ser quem eu sou hoje, né? Será que ele era melhor jogando ou treinando? Porque, cara, geralmente a gente escuta a história de vários irmãos que tentam jogar e um dá certo, às vezes 2 não ficaram, os 3 deram, né? Um teve lesão e teve que ficar um pouco mais cedo, mas o outro ainda tá você tá em alto nível, seu irmão, o Maurício também, enfim. Ele era bom pra caramba treinando, né? Na verdade, o pessoal na minha cidade brinca que fala que se nós jogássemos a metade do que meu pai jogasse, a gente se tornaria profissional. Porque na região meu pai é bastante conhecido porque meu pai jogava muito bem mesmo. E eu já estive em diversos lugares, eu lembro não tão claro, mas eu lembro quando eu era pequeno indo no campo vendo meu pai jogar, a torcida inteira na minha cidade, Murilo, teu pai é muito bom, teu pai é o melhor jogador do time, o melhor jogador da cidade. Então eu convivi com esses comentários, essas pessoas falando sempre do meu pai. Meu pai é muito bom jogador, mas como treinador ele era muito chato. Se você ele era cobeira, muito chato, tipo, ou você acerta, eu tomo um cascudo, você acerta, eu tomo um tapa. Então insistia, por exemplo, o meu filho outro dia eu estava tentando ensinar ele a chutar de esquerda. Se ele não acertou, eu falo, não, tudo bem. Então meu pai não, meu pai era batia, era um tapa. E insistia. Então, assim, a gente falando assim, hoje é normal, mas era bem pesado, assim, a maneira com que ele pegava com a gente, assim. Com teu filho você compete com tecnologia. Com certeza. Na época só tinha aquilo. Na minha época era só bater mesmo, era só porrada. Então, assim, eu brinco assim, meu pai, não digo que ele era violento, porque ele nunca nos machucou, mas assim, tomava uns tapas legal pra aprender a jogar bola, viu? Pra aprender a chutar, pra aprender a dominar, pra aprender. Mas, assim, me ajudou muito, né, a ser quem eu sou hoje, né? Não foi a melhor maneira, hoje não é a melhor maneira, mas naquela época foi, porque nós estamos em épocas diferentes, né? Estamos, como você acabou de referir, hoje a tecnologia ajuda de uma maneira diferente do que o do passado.
Então, assim, a maneira que eu aprendi a jogar com ele assim foi sempre nos troncos e barrancos, né? Sempre numa coisa mais agressiva, assim, um pouco. Assim. Apesar disso, tu acredita que isso te disciplinou? Te reflete pra hoje, no seu momento atual, por exemplo. Tu lembra disso em algum momento, sei lá, você muito, tá jogando e de repente você lembra do seu pai te dando bronca? Muito. Assim, meu pai sempre me ensinou a ser, principalmente, muito competitivo, né? Então, você querer fazer o certo para não ser cobrado, você querer fazer o certo para não receber duras, porque meu pai me dava dura. Então, assim, eu automaticamente, se eu não fizer o certo, o treinador vai achar ruim, a torcida vai achar ruim, a minha família vai achar ruim, eu automaticamente faço uma autocrítica em mim sempre, mesmo quando eu faço bons jogos, eu sempre tenho algo para melhorar. Então, assim, ajudou bastante a ter uma autocrítica e não querer tanto receber crítica das pessoas, entendeu? Desde pequeno. Então, assim, meu pai me ajudou muito, sem dúvida nenhuma. Voltando um pouco para sua relação com seus irmãos, por favor. Como que era essa relação? Consequentemente, você acabou treinando com os dois, imagino, também. E como que era? Tinha competição entre vocês? Vocês tinham uma relação boa? Um brigava com o outro? Na verdade, assim, a gente sempre foi bastante unido, mas eu sempre fui o cara mais responsável dentro da família. Eu fazia as coisas, e às vezes eu queria fazer uma tarefa de casa, por exemplo, eu queria limpar a casa, porque eu sabia que quanto mais rápido eu limpasse a casa, mais rápido eu tinha tempo para sair para ir para o treino. E os meus irmãos não me ajudavam. Então, assim, às vezes eu trancava, escondia a chuteira de um, escondia o tênis do outro, falava, enquanto eu não sair daqui, você não vai sair, você não vai ajudar, mas você vai ficar aqui comigo. Então, assim, era uma competição, assim, tipo, ajuda eu pra gente treinar junto. E o meu irmão, assim, hoje em dia, a gente fala, brinca. Às vezes tinha competições que eu era um pouco mais velho e como eu e meus irmãos somos muito parecidos, às vezes eu pegava o documento do meu irmão mais novo e jogava, e aí meu irmão mais novo ficava um pouco ferrado porque não poderia jogar. Porque o Michael, mas não é porque ele é mais novo, eu falava porque eu sou melhor. Não, porque você é mais velho. Então, assim, a gente sempre teve uma competitividade entre nós, assim, e às vezes pegava um time, eu jogava num time, ele jogava em outro, então a gente tinha uma rivalidade muito grande. Até mesmo no próprio videogame a gente sempre gostava de jogar um contra o outro e a rivalidade era tipo de sair na porrada mesmo assim, e brigar e tudo. Tanto que eu já tive algumas ocasiões que eu já joguei contra o meu irmão mais novo e tudo, assim, foi bastante legal. Mas a gente sempre teve uma competitividade saudável dentro da família e sempre um torcendo pelo outro. A gente nunca teve inveja de um ou do outro irmão. Então a gente foi sempre muito companheiro, porque a gente sabia que se um tornasse, o outro também poderia se tornar, e o sucesso de um também seria o sucesso dos outros dois. E do seu pai? E do meu pai também, no caso, né? A gente realizaria o sonho do pai, da mãe, da família inteira. Mas, assim, a nossa infância foi muito competitiva também entre a gente, nós irmãos, assim. Acho que o Maurides, que é o mais novo, tem uma distância maior entre eu e ele, né? Ele tem 6 anos de diferença de mim. O Miller já tem 2 anos, então, assim... Mas ajudou bastante, assim, a competitividade entre nós, assim. O Miller foi por lesão? Não, na verdade o Miller foi por extra-campo mesmo. O Miller gostava muito de balada, gostava muito de festa, saía muito baladeiro. Chegou a jogar no Inter B, chegou a jogar no Barueri e tudo, chegou a ir para Finlândia, Portugal e alguns outros países, mas assim, a noite, a festa, assim, atrapalhou ele bastante. Cara, e você é o contrário dele, total, né? Eu sempre fui muito focado, né? Eu sempre fui muito disciplinado, mesmo quando eu era muito jovem, sempre fui um cara certinho, assim, nas minhas tarefas, assim, eu costumo falar, assim, que a disciplina e tudo que você faz correto vai te levar num algo muito maior. Por exemplo, eu morava em Belo Horizonte, eu tinha 17 anos, 16 anos, todo mundo saía nos finais de semana e eu ficava em casa. Eu recebia um valor, eu dava 80% do meu salário para minha mãe. Minha mãe falava, meu filho, mas você vai ficar só com 20? Eu falei, mãe, mas eu não saio, eu fico na concentração o dia inteiro, eu durmo aqui, eu como aqui. Então, assim, pega para a senhora, eu estou trabalhando, estou tentando fazer algo para ajudar vocês. Porque eu sabia que aquele momento de disciplina ia me levar num algo maior que eu queria. Porque na minha época de cruzeiro, principalmente, eu vi vários atletas que eram muito melhores que eu, muito mais promissores que eu, a não chegar no mesmo nível que eu, mas a minha mentalidade, a minha cabeça me fez levar e me fez ganhar algo muito maior do que eles. Não só a nível profissional, mas em tudo assim na vida. Eu sou uma pessoa mais madura, sou uma pessoa mais disciplinada, sou um pai melhor, sou um filho melhor, então me ajudou muito a disciplina. O Caçula também teve algum problema de disciplina ou ele é mais parecido contigo nesse sentido? O Maurides, na verdade, ele teve um problema sério que foi lesão, né? O Maurides, quando ele se lesionou, quando ele virou a cambalhota, ele estava na seleção sub-20, então era um cara bastante promissor, estava começando a jogar no Inter, começando a entrar aos poucos. E quando ele faz o seu primeiro gol como profissional, teve a lesão. Na comemoração virou cambalhota e machucou. Então o Maurides atrapalhou muito a lesão, afetou muito ele. Então ficou 440 dias, se eu não me engano, parado.
Então, assim, até voltar à rotina, aí foi para Portugal, teve bons momentos, altos e baixos momentos, mas ele poderia ser uma pessoa mais disciplinada, que eu acho que ele chegaria num nível maior. Está com 28 anos, ele está novo, está muito bem na Polônia agora, está fazendo bons jogos lá, mas eu ainda acredito que ele ainda possa conseguir chegar num nível ainda maior do que ele está. E dos três, por todo o contexto, você é o melhor. Eu não digo que eu sou o melhor, eu acho que o irmão mais talentoso que nós temos é o Maurides, sem dúvida nenhuma. É um atacante, é canhoto, é centroavante, é alto, é forte, tem uma boa velocidade. Eu acredito que de talento é o jogador mais talentoso. E eu acredito que eu sou o jogador mais disciplinado. Também eu tenho o meu talento, também tenho as minhas qualidades, mas a nível de disciplina eu sou dos três irmãos o cara mais disciplinado. E quando vocês estão juntos, que eu imagino que seja difícil, né? Porque cada um tem a sua rotina, vocês batem uma bola, os quatro, vocês três? A gente tenta e aí eu sou o mais velho, né? Eu quero bater falta, eu quero bater pênalti, eu quero fazer tudo. Eu falo assim, porque o Miller, assim, cada um tem uma característica diferente. O Miller é um zagueiro técnico, muito técnico, meu irmão. E falta na porta da área, se deixasse para ele, era de duas, ele guardava, de três ele guardava duas ou até mesmo três, que era muito bom nas faltas, nas bolas paradas. Mas aí quando a gente jogava junto, eu falei, eu que vou bater, eu que sou o mais velho, quem manda sou eu, você tem que me respeitar. Mas assim, a gente procura, mas nos últimos anos está sendo muito difícil a gente ter um convívio muito assim, um contato dos três juntos. Porque agora eu estou no Brasil, aí eu vou receber férias em dezembro, meu irmão está na Polônia, só recebe férias em junho. O Miller já tem um acesso mais fácil, mas para reunir os três juntos assim está um pouco difícil. E teu pai ainda bate uma bolinha? Ou já... Meu pai já não aguenta não, meu pai não está aguentando nem andar ultimamente, o joelho, problema no joelho, não está aguentando nem andar. Mas assim, quando a gente era mais novo, a gente tentava, assim, eu tentei jogar um pouco com meu pai, brincar um pouco com meu pai assim, na época assim, eu até brinco, né, eu jogava de goleiro, eu era goleiro na minha época quando eu era mais novo. Por quê? Porque o pessoal não deixava eu jogar porque eu era muito novo. Então, aonde que tinha uma oportunidade, uma vaga, era no gol. Então, eu falava, não, eu vou pro gol. Então, assim, cheguei a bater uma ou outra bolinha com meu pai, eu lembro da infância, mas não foi tanto como eu queria. Teu pai não joga bola, mas cornetar ele corneta, né? Muito, mas muito. Às vezes eu falo assim, pai, você tem noção onde você vai? Você vai sentar lá do lado da família. Então, assim, cuidado com o que você vai falar perto das pessoas que estão lá ao seu redor, é tudo pessoas de família. Então, todas as pessoas, todos os atletas que jogam comigo, são todos familiares deles, estão lá, cuidado com o que você vai falar. Mas ele corneta mais eu do que os demais, assim, ele mais me fala mal, não é mal, mas tenta de um jeito carinhoso falar do que eu fiz, assim, negativamente, mas é mais a minha parte, assim, você ele tenta. Tem esse hábito, né, de tipo, terminar um jogo, trocar uma ideia e tal? Tem bastante. Meu pai, assim, ele costuma falar bastante. Eu falo, pô, mas você só fala erro, velho, você não fala um acerto, que eu fiz uma bola, uma jogada boa que eu fiz. Mas a gente costuma ter um diálogo bem produtivo dentro de casa. E com o seu irmão caçula, você teve jogo de alto nível, né? Já. Enfim, quantos encontros vocês tiveram? Eu joguei contra o meu irmão, jogando mesmo, foi 2 confrontos. Joguei contra ele contra o Arouca, que foi ganhamos o primeiro jogo de 3-1. Também joguei contra ele fez um gol no final, no primeiro gol, no último gol, né, aliás, estava 3-0 para nós, ele fez o gol. Depois, se eu não me engano, em casa nós perdemos de 2-1, também joguei contra ele. Depois teve um confronto contra o Figueirense, São Paulo e Figueirense, quando eu jogava no São Paulo, só que ele não jogou esse jogo, tinha acabado de regressar para o Brasil, acabou não jogando, mas assim, encontro com ele assim no futebol, assim, dentro dos gramados, a gente se encontrou 3 vezes. É difícil marcar ele, né? É difícil nada, é tranquilo, porque a gente bate no caçula e tudo. Mas o meu irmão tem umas características muito boas, assim, um centroavante muito bom, assim, de muita qualidade. Não é fácil, porque assim, ele tem a bola aérea, quando ele jogava em Portugal, era o jogador que mais ganhos de bola aérea tinha. Então, assim, era difícil ganhar dele no jogo aéreo. Mas a gente sempre tem uma malandragem, né? A gente sabe sempre onde cutucar no irmão, né? Porque a gente conhece desde pequeno, então a gente vai na ferida, né? Vai nas brincadeiras e tudo, na conversa. Mas foi assim, foi muito legal, assim. Acho que foi um dos momentos mais emocionantes e divertidos que eu tive no futebol ao longo da minha carreira até hoje, assim. Foi o encontro contra o meu irmão, sem dúvida nenhuma. A gente vai passar a tua carreira limpa ainda, mas uma coisa que a gente até conversou, me parece que você nunca é coadjuvante, né? Tipo, você é criança e cuida da casa, você estreia no clássico, você vai para um amistoso e não te deixam voltar. Você sempre é protagonista, você é ídolo, substitui técnico no Porto, você é campeão na Turquia, campeão na Arábia, chega no Cruzeiro e uma expectativa, vem para o Santos e já é capitão. Você não sabe ser coadjuvante, né? Você chega eu costumo falar que tudo aquilo que eu tento fazer da melhor maneira possível, né?
Quando eu voltei para São Paulo, muitas pessoas falavam, eu não conheço. Aí eu falava comigo mesmo, mas vocês vão conhecer. Porque eu sei do meu potencial, eu sei daquilo que eu tenho, eu sei do meu valor. E como você falou, todos os lugares, graças a Deus, onde eu fui um cara assim que chamei bastante atenção, não só pela qualidade individual ou coletiva, mas sim também pela liderança, pela maneira com que eu sou, a maneira divertida, o jeito que eu lido com os outros atletas. E claro que dentro de campo conta muito, né? Então, assim, Deus tem me abençoado muito, assim, em todos os lugares que eu tenho jogado e joguei, eu sempre tive um destaque muito bom, assim, uma referência muito boa, assim, no meu nome, assim. E procuro fazer isso, espero que eu consiga fazer isso até o resto da minha carreira aí, não falta muito ainda, a gente sabe que já estou com 33, eu acredito que eu consigo jogar mais uns bons anos ainda, porque eu acho que eu estou num nível bastante bom ainda e me cuido muito para que o meu nível não caia. Mas, assim, isso aí é fruto também da disciplina, como eu sempre falei, né? Eu sou um cara muito disciplinado, me alimento bem, treino muito bem, o meu extra-campo é muito bom. Não sou um cara de muita festa, como desde antes, não vou ser agora. Então, não bebo muito, não gosto muito de bebida alcoólica. Às vezes, sim, tomo um vinho ou outro, porque eu joguei muito tempo em Portugal, mas isso faz parte do atleta também. Se falar que não faço também, eu estaria mentindo. Mas, assim, no meu extra-campo, eu procuro me cuidar bastante para que lá dentro de campo eu consiga manter um nível que eu sempre mantive nos outros clubes. E tu acha que esse protagonismo que você tem ao longo da carreira, em praticamente todos os lugares que você passou, tem a ver com aquele Michael criança que já era pai, né? Você falou que é pai de todos? Assim. Com certeza. Você chega no Santos, por exemplo, que é o time que você gosta, com o teu pai, uma situação super difícil, que o capitão é um cara unânime, eu não estou falando da faixa, estou falando de liderança. Sim. Você, na primeira semana você está conversando como se você estivesse aqui há muito tempo. Você dá entrevista, você fala com a direção, enfim. Você não consegue ser diferente, é muito por causa da tua criação lá de com certeza. Eu acredito que eu digo que eu fui um escolhido por Deus, né? Dentro da minha família inteira, eu fui o cara que Deus escolheu. Falou, não, você é o escolhido, você vai ajudar a sua família, você vai ser o pai de todos, você vai ser uma pessoa... Então, assim, eu acredito que essa liderança e essa maneira com que eu me lido com o futebol, com as pessoas, veio do passado, da maneira com que eu tive que assumir responsabilidade com os meus irmãos, com a família inteira no passado. E isso me ajudou bastante a ser quem eu sou hoje. E graças a Deus, assim, como eu até brinco assim, quando eu cheguei assim, até com o próprio Juca e tudo, mas o Santos está nessa situação difícil, mas vai mudar. Por que vai mudar? Não é porque você chegou. Eu falei, não, é porque eu acho que eu confio no meu potencial. E através do diálogo, através de conhecer os outros atletas, a gente tem que saber o que o atleta pode nos fornecer e tudo, e através disso, dialogar, conversar e tudo, tentar resolver onde está o ponto errado. Então, assim, eu consigo ter uma percepção. Fala, cara, eu acho que se você movimentar por esse lado aqui, eu acho que você vai se dar melhor. Eu acho que se você tiver esse tipo de estilo de jogo, fazer essas movimentações, você vai se dar melhor. Então, assim, eu tenho já uma percepção boa. A vida me fez a ter uma leitura diferente, eu acho que diferente de muitos outros atletas, assim. E todos os lugares que eu passo é notório. Então, assim, vocês viram, eu vejo, minha família vê, o meu assessor vê, a minha mulher vê. Então, assim, foi uma coisa que adquiri, eu acho que desde a infância mesmo, desde pequeno. Como eu falo, eu acho que eu fui um escolhido e Deus tem me abençoado muito também. Eu ia perguntar, não ficou tão claro para mim, pelo menos, sobre a parte da sua infância, se foi realmente mais perrengue, sofrida, como foi? Foi muito sofrido. Essa parte você falou menos, né? Foi muito sofrida, assim, a minha infância. Não digo assim... Porque, assim, eu não tive uma infância de uma criança normal. Então, assim, eu tive uma infância de a pré-adolescente no corpo de uma criança. Então, assim, eu tinha a responsabilidade desde pequeno. Até mesmo nunca faltou comida, nunca faltou nada, mas, assim, eu não tinha um café da manhã todos os dias em casa, não tinha. Às vezes eu queria comprar um pão, minha mãe não tinha condições. Então, assim, minha mãe comprava 30 pacotes de bolacha por mês. E as 30 bolachas se referia a deixar um pacote de bolacha, então todos os dias cortava em 3 pedaços. Então, para um ganhava 4, outro 4, às vezes quem acordava primeiro pegava 5 bolachinhas, porque vinha sempre uma a mais. Então, a minha infância foi assim, uma infância bem difícil assim. Não tive muita coisa, eu queria comer uma pizza, não. Daqui a cada 3 meses eu comia uma pizza. Queria comer um hambúrguer, não. Daqui a cada 3, 4 meses é um hambúrguer e olha lá. Então, assim, mas foi uma infância muito feliz, assim, eu acho que a minha infância sofrida, assim, modo de se dizer, me ajudou muito a ser quem eu sou hoje, a dar mais valor na vida. Porque eu digo que, para você, comentei com o Juca outro dia, a gente tem a percepção, a gente acha que para
você estar bem, você precisa de muito. Na verdade, você precisa de pouco para estar bem. Então, assim, me ajudou muito a ser quem eu sou hoje. Hoje eu dou valor no pouco, porque eu sei que do pouco Deus vai me fazer ganhar o muito. Se você não dá valor no pouco, não tem como você dar valor no muito. Uma vez eu joguei um jogo no Porto, eu lembro direitinho, que o treinador me colocou, eu já era capitão no Porto, o treinador me colocou no banco, não sei porquê. E aí eu entrei no jogo, eu, furioso, a primeira bola eu já dei uma cotovelada no cara, tomei um amarelo. A segunda eu já ia levar o segundo amarelo com certeza, mas o jogo acabou. Aí eu até conversa, aí eu liguei pro meu apóstolo, meu pastor. Aí falei, eu queria ser expulso, queria não sei o quê. Aí ele falou assim, Mike, se você não der valor no pouco, Deus nunca vai te colocar no muito. Então assim, eu aprendi a dar valor no pouco, porque lá no futuro eu ia ter o muito, que é o que eu tenho hoje, não é só financeiramente, é família, é pai, vendo meu pai bem, vendo a minha mãe bem. A minha mãe até brincou outro dia, falou, velho, a vida é uma desgrama mesmo, assim, modo de falar. Eu falei, por quê, mãe? Quando eu não tinha o que comer, eu não comia. Hoje que eu tenho, eu não posso comer, porque eu tenho que fazer regime. Eu tenho que fazer dieta. Então, assim, eu brinco assim, mas a vida me ensinou muito a ser quem eu sou hoje, assim. Foi uma infância bem difícil, muito difícil, assim, no modo de falar, mas, assim, me ajudou muito a ser quem eu sou hoje. Então, eu sou grato. Tu falou bastante, a gente sabe bastante da sua relação com seu pai, mas a sua mãe você costuma falar um pouco menos. Como é a sua relação com a sua mãe? Nossa, minha relação com a minha mãe é melhor que a meu pai. Eu falo falo mais do meu pai porque, assim, o meu pai é o cara que mais acompanha. Mas a minha relação com a minha mãe foi sempre muito melhor, porque a minha mãe é minha melhor amiga e eu sou o melhor amigo da minha mãe. Então, todas as minhas intimidades, tudo que você imagina, eu contava pra minha mãe. Mãe, é isso, e minha mãe igual. Então, assim, a minha relação com a minha mãe é extremamente boa, assim. Minha mãe, eu falo mais com a minha mãe diariamente do que com o meu pai. Não parece, mas a minha mãe é aquela pessoa que está diariamente ativa na minha vida. É a pessoa que acorda e me dá bom dia, eu falo com ela, me liga. Então, assim, a minha relação com a minha mãe é muito boa mesmo. E minha mãe também me ajudou muito, porque, assim, geralmente o pai apoia, mas a mãe não apoia. Mas minha mãe sempre me apoiou na minha carreira inteira, minha mãe sempre esteve do meu lado. É brava. E é muito brava, minha mãe é muito brava. Às vezes eu fazia uns vídeos brincando com ela na internet, o povo fala, velho, você vai fazer esses vídeos com a sua mãe e tal. Minha mãe é muito nervosa, muito brava. Mas assim, é uma pessoa muito carinhosa, tenho muito amor por ela, assim, e gratidão também. E filho, cara, como é que é? Porque não estão contigo sempre. Eu sou separado, né, já tem mais de 3 anos e tudo, casei novamente com a Larissa. A convivência dos meus filhos assim comigo assim são as melhores do mundo e tudo. O meu sonho ainda, e eu sei que ainda vai acontecer, que eu vou trazer eles para morar comigo ainda, porque eu costumo dizer que eu sou um pai e uma mãe, sou um muito bom pai, não é porque sou eu, mas eu sou um pai excelente, cuido muito bem dos meus filhos. E a convivência e estar longe deles às vezes machuca bastante. Meus filhos foram embora ontem, né? Então, ficam em Lisboa, meus filhos moram em Lisboa. Então, assim, eu vou ver eles provavelmente só em dezembro. Então, assim, machuca bastante, assim, você tá longe dos filhos e tudo. Mas também eles estão num bom lugar e tudo, estão num país bacana. Por mais que a mãe tenha decidido morar fora do país, mas a gente tem que respeitar, né? E o importante é eles estarem bem. Então, a gente, querendo ou não, hoje em dia a tecnologia facilitou bastante, né? Então, eu falo com meus filhos todos os dias no FaceTime, todos os dias por mensagem e tudo, então facilitou bastante. Mas às vezes é doído, viu? É triste, é sofrido, mas assim, a gente tem vencido, a gente tem passado bons dias, assim. Eles ficaram comigo aqui quase 2 meses, assim, foram dias maravilhosos. E já tá pedindo pra Larissa, né? Já, Larissa já tá querendo já estamos quase providenciando. Falei que ainda tá cedo ainda, mas logo vem mais um. Você citou teu apóstolo, queria saber quando que você virou cristão, se tem alguma história com ele, porque você falou que você conversa com ele como uma espécie de um tutor. Assim. Meu melhor amigo. Na verdade, eu comecei a ir para a igreja Na verdade, quando eu fui para Portugal, eu fui através de Eu acho assim, religião a gente nunca se discute, né? Porque cada um tem sua religião, respeito todo mundo, mas eu sou cristão já tem 13 anos, 14 anos, já vai para 14 anos. Quando eu fui para Portugal, foi através de uma pessoa que foi usada por Deus a me revelar que eu ia para Portugal. Eu estava na Cabo Friense, eu nem jogava na Cabo Friense, joguei 3 jogos, né? Se eu não me engano, 3 jogos. O cara falou, você vai jogar em Portugal, na Europa. Você vai pra Europa. Eu falei, velho, aí como é que eu vou pra Europa sendo que eu não jogo no Cabo Friense? Esse cara deve estar louco, velho. E tudo, um pastor. E, você vai pra Europa. Eu falei, cara, não tem como eu ir pra Europa, eu não jogo nem no Cabo Friense, como é que eu vou pra Europa? Nisso foi acontecendo as coisas, eu não joguei, fui embora pra casa, fiquei com um contrato com o Cruzeiro, mas em casa parado. E aí eu fui para Ipatinga e assinar o contrato, Ricardo Drubs, que é um treinador, me liga e fala, a gente vai fazer teste em Portugal
Aí eu lembrei daquele cara falando, me dando aquela palavra, eu falei, cara, engraçado. Então eu deixei de assinar um contrato, fui para lá e de lá eu saí com um pré-contrato assinado. Daí foi que eu conheci a igreja do meu apóstolo, que é o meu melhor amigo, falo com ele todos os dias, é uma das pessoas que eu mais amo na vida, não só como pastor, mas como irmão, como pai, como tudo, é a pessoa que eu mais tenho admiração. E aí foi crescendo, fui vendo algumas coisas, eu fui vendo que a minha vida foi se baseada também tudo através da fé, Deus foi movendo, Deus foi usando as pessoas, Deus foi me moldando. E eu acho que faz 14 anos que eu sigo esse caminho, eu sou cristão, então assim, foi a melhor decisão da minha vida, sou muito feliz, sou muito realizado e o meu pastor é meu melhor amigo e me ajudou muito. Você fala que foi escolhido, né, por Deus. Você já pode contar melhor da sua base no Cruzeiro, enfim, como você chegou. Vocês deram uma final contra o maior rival, vocês ganham, mas perdem, né? Aí você vai pra Cabo Friense, que teoricamente eu imagino que você, vou jogar todas na Cabo Friense, você é um deus lá, né? E você não joga, vai pra Portugal, que abre um caminho pra depois você ir pro Porto, assim. Fazer teste em Portugal. Fazer teste em Portugal, não era nem um negócio tipo, não, vai fazer um teste no Nacional de La Madeira, não, vai fazer um teste em Portugal e você fica e depois você vai pro Porto, cara. Nesse meio do caminho, né, até tua estreia ali na final contra o Atlético Mineiro, até esse teste, e quando você vai pro Nacional, depois você vai pro Porto, você sempre teve fé assim, que ia dar Muita. certo, cara? Você nunca, tipo, Nunca. Puta, acho que eu vou ter que parar de jogar bola. Nunca desanimei, nunca. Depois que eu saí de casa, dos 14, voltei, depois saí de novo aos 16, que eu saí velho, aparentemente velho de casa, com 16 anos. Nunca pensei em voltar. Sempre sabia que eu ia dar certo, sempre sabia que eu ia chegar num nível bem alto. Quando eu vou para o Cruzeiro, para o Mamoré, eu fiz teste no Cruzeiro na categoria de base 4 meses antes, eu fui reprovado e 3 meses depois o Cruzeiro estava me pegando um contrato de empréstimo. Então assim, aí no Cruzeiro, aí eu era volante, primeiro volante, ia ser mandado embora, pedi uma oportunidade para jogar de zagueiro porque eles iam fazer um intercâmbio na Austrália. Quando eu vou para a Austrália, eu vou muito bem na Austrália como zagueiro, voltei para o time já integrado no elenco, de dispensado já estava integrado novamente. Um mês depois já fui titular como zagueiro do Cruzeiro. 3 meses depois fui campeão da Copa São Paulo, campeão brasileiro. Depois subi profissional, joguei um jogo em profissional e ali eu achei que eu iria me firmar no profissional. Porque aquele jogo que eu entrei no segundo tempo, eu fui muito bem. E na categoria de base dos jogadores dos zagueiros que subiu, eu era naquela época o que tinha mais referência para subir profissional. E fui o terceiro. É como é que o futebol muda, né? E fui o único que vingou. Como é que as coisas mudam, como é que a perseverança, como é que a fé também de não desistir, de continuar, você vai conseguir. E aí quando eu saio do Cruzeiro, que eu não vou me aproveitar, me empresto para Cabo Friense. Não queria ir na altura, neguei 1, 2, 3, mas não apareceu nada para eu sair, acabei cedendo e fui. Chego lá, jogo 3 jogos apenas, não consigo me afirmar, mas nunca perdi minha fé. Vou para casa, fico 2 meses em casa aparentemente desempregado, mais com o contrato do Cruzeiro. Quando eu vou para Ipatinga, recebi uma ligação, um teste em Portugal, falei, essa é a minha chance, essa é a minha oportunidade, eu tenho certeza que eu vou ficar. Quando eu saí de casa, eu falei, mãe, eu vou para não voltar. Eu lembro direitinho, eu falei, mãe, eu vou para não voltar, eu vou e vou. Quando eu saí com o contrato assinado. Depois de 10 jogos do campeonato, cheguei lá em Portugal, o treinador olhou para minha cara assim e falou assim, Manuel Machado, é um dos caras que eu mais gosto também, português, não te quero. Foi como assim, não me quer? Você acabou de me contratar, mas eu não te contratei, quem te contratou foi o presidente, eu não te quero. Falei, pô, aí chamou o presidente, eu não quero ele, eu quero um zagueiro experiente, eu quero isso e isso. Aí fico no plantel com o pessoal, faltando 1 semana para começar o campeonato, o zagueiro tem problema na documentação, faltando 3 dias para começar o primeiro jogo, o zagueiro, o outro machuca, então só tinha 2 opções, então era eu e mais um, então não tinha como não ser, então era para ser, eu comecei a jogar 1, 2, 3, o outro zagueiro voltou com documentação, falou, tirou o outro do lado, mas não me tirou. 1, 2, 3, com 10, eu lembro como se fosse hoje, com 10 jogos do Campeonato Português, eu com 19 anos, 18 para 19, me liga o presidente. Aí eu atendo o telefone, quem tá falando? Quem tá falando? O Jorge Nuno Pinto da Costa. Eu, mas quem? Ele, Jorge Nuno Pinto da Costa. Eu não conheço, desculpa. Ele falou, quem tá falando é o presidente do Porto. Eu tenho uma situação para você. Eu falei, qual?
Você quer jogar no Porto? Eu gostaria de fazer um convite. Falei, quero. Passou pelo Santos, foi o Gesualdo Ferreira, que foi uma das pessoas assim que mais me ajudou e mais me fez tornar quem eu sou hoje, porque eu aprendi muito taticamente com ele, muito defensivamente. O pessoal fala comigo, mas você não vê você dar o bote, você não vê você dividir, você não vê... Porque assim, ele me ensinou muita leitura de jogo. Então hoje eu tenho muita leitura de jogo graças ao Gesualdo. O Gesualdo me ensinou muito. Então assim, eu fui uma das pessoas também que no futebol tem muita gratidão, é o Gesualdo Ferreira. Você quase não foi pro Porto por causa do teu pai, né? Quase não fui pro Porto por causa do meu pai. Cara, que história maluca. Os caras ligaram pra mim, assim, eu já tava no Porto, esperando acertar o contrato. E aí me ligaram e falaram, só que não pode sair em maneira alguma, em nenhuma notícia e tudo que você vai pro Porto. E nisso meu empresário falou comigo e falou, mas é sério, o presidente aqui, ele não brinca, se você falar que se sair alguma coisa, ele não vai te trazer. Aí eu tô indo no Porto e de manhãzinha acordo umas 5, 6, 7 horas da manhã, meu ex-empresário me chama, ei, pera aí, olha aqui, cara, teu pai fez uma besteira e tudo, o que foi? Tava em todos os jornais. Maicon tá no Porto, aguardando o exame, já tá certo com o Porto, contrato de 5 anos. Aí meu ex-empresário meteu o maior medo, falou, agora não vai dar certo, velho, o presidente não vai querer, porque era um sigilo e tal. E meu pai quase arruinou a minha ida pro Porto, mas assim, era pra ser, não tinha como. Acabou atrapalhando, eles ficaram um pouco chateados, porque era sigilo mesmo, mas assim, não me prejudicou muito assim, não. Mas seu pai foi numa de muita felicidade. Foi, meu pai tava muito eufórico, na verdade jogaram um verde e ele caiu, né? Jogaram uma piada em cima dele, mas eu tô sabendo que o teu filho já tá no Porto e tal, tá... ele tá no Porto sim, tá esperando, então jogaram um verde, ele caiu e acabou contando toda a história e imprensa, você sabe como é que é, vocês sabem como é que é. Quando sai uma notícia, você pode soltar ou você não pode, às vezes você vai, se te trazer benefício, você vai soltar mesmo. E como tu comprou isso? A gente tentou dar uma volta por cima grande lá, mas deu certo. E o mesmo presidente, eu imagino que ele fez isso com uma estratégia para não te perder, né? É. Não aumentar a especulação, né? Não te colocar Com certeza. um alvo ali pra ele te garantir. Porque na altura, quando eu lembro perfeitamente, na altura, quando eu fui pro Porto, eu também tive para ir pro Olympique de Marseille. Tive quase para ir pro Olympique de Marseille. Foi por um triz que eu não fui para lá. Também tive uma proposta concreta na altura, acabei não indo e acabei indo pro Porto. E esse mesmo presidente foi o que fez você recusar algumas propostas grandes na Europa, né? Eu tive muitas propostas na altura e tudo, algumas boas propostas e tal, mas assim, sempre quando chegava com 20 ele queria 30, sempre chegava com 15 ele queria 20. Então ele gostava muito de mim, eu também gostava muito da cidade, se tem uma coisa que eu nunca fiz no longo de toda a minha carreira, mesmo quando eu estava no Porto, foi algum dia brigar. Mas você recebeu uma proposta, financeiramente para mim era melhor, só que eu nunca coloquei em causa uma discussão ou briga, deixava para o meu empresário se ele quisesse discutir ou algo. Às vezes, a minha intenção muitas vezes foi de querer sair, mas como eu via que não tinha alternativa, eu também não queria forçar a barra, não vou treinar, vou ficar sem jogar para me sair, para forçar, não, porque também eu tenho que ter gratidão, né? Porque foi o clube que abriu as portas para mim. Se hoje eu estou aqui também é graças ao Porto, é graças ao Cruzeiro, a Cabo Friense, o Amoré, então tenho muita gratidão por todos os clubes que eu passei. Quais clubes chegaram quando você estava no Porto? Chegou Liverpool, apareceu Bayern, já apareceu o Atlético de Madrid, apareceu bons clubes atrás de mim na altura, assim, de bastante referência. Apareceu alguns clubes na Rússia, Roma também já uma outra vez, Manchester City veio atrás de mim. Eu lembro que até brinco que os caras quando queriam me levar do Manchester City, quem foi o Mangalá na altura. E teve algumas outras propostas boas assim para mim assim, mas nunca briguei não para sair não. Sempre permaneci. Juventus veio atrás de mim. A Juventus foi a última em 2015, foi a última vez que eles vieram atrás de mim também. Vieram 2 ou 3 vezes atrás de mim. Então tive algumas boas propostas para sair do Porto, mas era para ficar lá. Sou muito feliz, sou muito grato. Tudo que tinha que ser foi. Às vezes eu nem poderia estar aqui hoje. Acho que Deus tem o caminho certo para cada um de nós. Então assim, sou muito grato por onde eu estou. Praticamente metade dos 500 jogos dele. São 226. Tenho 226 jogos pelo Porto. Então, assim, a maioria dos meus jogos na minha carreira, se eu tivesse no Brasil, eu já teria, eu acho, completado os 500 jogos, mas mais só no Porto, né? Porque lá é bem menos jogos do que no Brasil. Então, assim, quase a metade dos jogos que eu tenho na carreira é tudo pelo Porto. Então, a gratidão que eu tenho pelo clube é imenso. É o clube que você mais jogou, que você mais ganhou títulos,
Mas você não acha que se tivesse pintado, por exemplo, a Juventus, ou um Liverpool, ou um Bayern, você não teria ido para a seleção por causa talvez a grife? Eu acho que teria sim alguma possibilidade sim de ter ido para a seleção, abriria o leque, né, de opções, assim, abriria um mercado muito grande. Em 2011 eu fiz uma campanha muito boa no Porto, foi quando eu ganhei o Dragão de Ouro como melhor jogador da temporada, do time e tudo. Também poderia ter sido nessa ocasião. Tive algumas oportunidades no final também de quase representar a seleção de Portugal, mas não foi, não lamento, assim, era algo que eu queria muito, né, que todo jogador sonha em representar o seu país e tal, mas não aconteceu, mas sou grato pelo que o futebol me proporcionou. Na ocasião você teria topado a naturalização Teria sim. Não deu certo Não deu certo porque eu acabei saindo no final dos meus últimos jogos do Porto, eu tive alguns atritos ali, algumas desavenças e tudo, algumas coisas assim que acabei vindo para o Brasil, não foi por o que eu queria, foi porque o único mercado na altura aberto era o Brasil, então acabou sendo uma válvula de escape para naquela altura eu sair do Porto e acabei vindo para o Brasil. Então assim, aí acabou fechando meu leque em Portugal assim, para a seleção, mas não me arrependo não. Foi algo grave que aconteceu? Não, na verdade eu tive uma lesão muscular e acabou me afetando muito, quiseram me recuperar muito mais rápido do que eu previsto, aí machuquei mais uma vez, aí machuquei outra. Aí voltei com 2 meses, uma lesão que era para voltar para um mês, aí fiquei praticamente 4 meses ao longo da lesão, do início da lesão até a volta, tomando sempre Voltaren, injeção e isso para jogar. E aí no final do meu último jogo pelo Porto foi quando eu senti, a torcida achou que eu tinha dado um migué, eu joguei contra o Arouca, que era um time pequeno, que era até o time do meu irmão. E tipo, eu joguei tantos outros jogos com Champions e tudo, nunca dei um migué, eu não iria dar um migué contra o Arouca dentro de casa. Desculpa. Então eu senti uma lesão muscular novamente, pedi para sair, tirei a faixa de capitão, então a torcida achou que eu tinha errado e tinha tirado a faixa de capitão, tinha dado e saí. Aí foi quando minha ex-mulher colocou uma mensagem no Insta, a ofender os médicos, o clube, isso, aquilo, e a torcida, porque estava me vaiando, explicando a situação. O Michael trata de manhã, à tarde, à noite e muito mais, todos os dias. E acabou ela tentando me defender, mas acabou nos prejudicando na altura. Mas o que é passado, passou. Acho que tinha que ser, foi. Mas acabou na altura me prejudicando um pouco, assim, mas... eu, particularmente, se fosse eu, não teria feito. Mas, assim, ela fez e tudo. Na altura era minha mulher, mas acabou me prejudicando um pouco. E você acha que a relação com os esportistas, né, com os torcedores do Porto, foi de certa forma prejudicada por causa dessa forma que você saiu? Ou você sente o carinho deles até hoje? Recebe mensagens? Não, eu tenho bastante carinho pela torcida. Boa parte da torcida sabe, reconhece aquilo que eu fiz pelo clube, né? Mas é claro que a maneira com que eu saí do clube foi uma maneira chata, né? Mas em momento algum na minha vida nunca falei mal do Porto, nunca apontei o dedo para ninguém, nunca tentei achar um culpado e tudo. A minha gratidão pelo clube, e vou sempre carregar comigo de todos os lugares que eu for, é imensa. Agradeço o clube de coração. É claro que eu não queria ter saído da maneira com que eu saí. Desculpa. Mas eu poderia ter saído de uma maneira melhor, com certeza. Você tem uma história muito bonita em Portugal e existe uma boa chance de um Brasil e Portugal nas oitavas da Copa, né? Como é que seria? Você torce para o Brasil, mas tem um carinho ali. Se o Brasil não tivesse, você torce mais para Portugal? Como é que é? Eu sou brasileiro, né? Não nego as minhas origens. Claro, se tiver um confronto Brasil e Portugal, sem dúvida nenhuma, eu sou brasileiro e torço para o Brasil de coração. É claro que se não tiver esse confronto e Portugal tiver... Vou torcer para não, né? Porque o Brasil tem que passar, né? Sim. Torço para os dois, que os dois passem, mas se tiver o confronto direto, sou brasileiro, vou torcer para o Brasil. Mas é claro que eu vou torcer para Portugal e o mais longe possível e fazer tudo que eles conseguirem fazer na Copa do Mundo e desejo tudo de melhor para eles. O Porto rejeitou propostas importantes e aí você sai nesse momento um pouco meio conturbado. Imagino que você venha para o São Paulo quase como uma oportunidade de mercado, né? Porque a torcida aqui no Brasil não te conhecia tanto, mas pensando em mercado, né? Uhum. Talvez o teu empresário, pouco tempo atrás, não pensaria que você voltaria para o Brasil naquele momento, da forma que foi, sem muito gasto, enfim. Como é que foi essa vinda para o São Paulo? Se no momento era o que poderia acontecer, uhum. Era o Brasil ali. Se você, a princípio, falou, puta, voltar para o Brasil agora, como é que vai ser? Outra pressão, um monte de jogo, cara, como é que vai ser? E acabou que você foi vitorioso, não teve título, mas teve uma trajetória bem legal no São Paulo, enfim. Como é que foi? Eu recebi 2 propostas quando eu vim para o Brasil, que foi uma do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro estava quase fechado.
E, assim, não desmerecendo nenhum clube ou outro clube, qualquer clube, mas quando eu recebi a proposta do São Paulo, eu não pensei duas vezes. Acho que o São Paulo é um clube muito grande também, né? A gente não pode esconder a grandeza que tem o São Paulo. E quando eu recebi a proposta do São Paulo, não pensei duas vezes naquela altura. Queria vir de qualquer jeito, vim. E eu acho que foi uma época boa, São Paulo me ajudou muito. Se eu já estou no Santos, no clube do meu coração, se eu tivesse não tivesse vindo para cá, eu poderia não estar aqui hoje, né? Porque já estou com 33 anos. Então, o São Paulo me ajudou a abrir muito o leque de opções no Brasil para mim. Então, sou muito grato ao São Paulo também. No São Paulo você virou o God of Zaga, né? Uma expressão que aqui no Santos a gente não usa, até queria saber se foi por uma opção tua, se conversou quando chegou com o teu assessor, com a assessoria do Santos, tipo, vamos evitar esse apelido, causar uma responsabilidade maior, enfim. Na verdade, foi um dos momentos mais legais de toda a minha carreira, foi quando eles me apelidaram e tudo, foi um momento muito legal, né? Porque você vê o reconhecimento e o carinho da torcida não só comigo, mas assim, com todo o geral, minha família e tudo. E aí buscar esse personagem. No começo foi muito bom, muito benéfico e tudo, me ajudou bastante. Só que mais pro final começou a me atrapalhar, porque assim, God of Zaga, né? Deus da zaga. Então as pessoas achavam que eu estava num nível muito superior e que eu não poderia ter falha, que eu não poderia errar. Que se acontecesse alguma falha defensiva era o God of Zaga, era o Maicon. Então acabou também me levando a uma responsabilidade muito maior do que aquilo que eu poderia carregar. Porque eu posso carregar aquilo que eu carrego, que eu posso ajudar de acordo com o que eu consigo. Não posso muito além daquilo que eu consigo. Então, assim, você me chamar de Deus e tudo, num apelido, numa brincadeira e tudo, num carinho, ok, mas assim, você me comparar a um Deus é muito difícil. Então, assim, aí acabou levando um pouco para um lado diferente e tal. E quando eu vim para o Cruzeiro, também manteve esse God of Zaga um pouco. Quando eu vim para o São Paulo, para o Santos, e aí, lógico que eu e minha assessoria, a gente conversou bastante, a gente tentou tirar um pouco para que as pessoas vejam o Maicon mesmo sem ser o God of Zaga de lado e vejam o Maicon humano, que pode errar, não ter tanto aquela responsabilidade. É claro que se você gosta, pode chamar, eu gosto, lógico que eu gosto. Foi um apelido legal, uma maneira legal de se falar, mas assim, eu procuro evitar para que as pessoas, nem todo mundo tenha a mesma percepção que nós aqui, estamos tendo um diálogo legal aqui. E sabemos que eu vou errar como todo mundo erra, sabemos que eu vou falhar, mas em muitas ocasiões o meu companheiro de defesa às vezes falhava, o outro, não vou falando o nome, eles achavam que era o God of Zaga. Então assim, acabou atrapalhando um pouco, assim, mas acabou te pressionando. Foi muito legal, muito legal. Você já tinha jogado God of War? Você conhecia o cara? Só um pouquinho. Tinha jogado. Na altura eu comecei a jogar e tudo assim, mas aí é jogo de fase, aí eu tava numa fase diferente, com os filhos em casa, então assim, acabei deixando um pouco de lado, assim, mas é legal. Tua passagem no São Paulo teve uma curiosidade que foi você de goleiro, né? E não foi num jogo qualquer, que tava 3-0, assim, você foi importante. Foi. Eu queria que você contasse e também falasse da eliminação, né? Que você não ganhou o título do São Paulo, mas você foi longe ali, uma semifinal, enfim, momentos bons e foi... No futebol, para mim, foi um dos momentos mais iluminados que eu tive no futebol. Porque assim, você jogar num grande clube como é o São Paulo, que a gente já sabe que é, né? Você poder entrar para a história, entre aspas, de um clube assim, a defender no gol e ter uma ou duas ocasiões que eu defendi a bola mesmo assim, foi muito legal. Assim, foi um jogo que ficou bastante marcante para a minha carreira. Foi bastante legal. Acho que faltou ali na altura esse título de Libertadores, acabei sendo expulso na semifinal da Libertadores. Na minha opinião, se hoje tivesse o VAR, não teria sido expulso, que foi uma injustiça. Só faço um movimento de empurrar mesmo na altura foi o Borja. Eu acho que não teria sido expulso, assim, não foi da maneira com que eu queria ter terminado, né? Eu fiquei muito chateado, fiquei por um bom tempo assim remoendo aquele lance ali muito assim, porque na altura eu queria dar muito título, não só para mim, como para a torcida inteira, pela gratidão, pela maneira com que eles me receberam, mas eu acho que foi o que tinha que ser, foi, e tudo isso daí é passado e são páginas diferentes que eu estou vivendo agora. E quanto a goleiro? O goleiro foi top. É isso que eu quero saber, porque você tem relação com a tua infância, isso, não? Foi, muito. O que acontece? Quando eu era muito pequeno, quando eu era menor, eu queria jogar com os mais velhos, e os mais velhos não deixavam eu jogar. Então, quem sobrava era goleiro. Então, eu tinha que ir pro gol para jogar com os mais velhos.
Então, assim, quando eu fui pro gol, eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei Kardec, eu vi o Kardec colocando a luva de goleiro e tal, e o Kardec também é da minha altura. Eu falei, Kardec, você já jogou no gol? Ele, não. Mas você nunca brincou nem na sua infância? Ele também não. Eu falei, dá a luva aí. Não, mas você é zagueiro. Eu falei, não, dá a luva aí que eu vou sair em todas as bolas. Se jogar dentro da área, eu tô saindo e tô agarrando. Que foi o que aconteceu. Foi 1 ou 2 bolas, jogou na área, eu saí, peguei. Falei, porque eu já joguei. Até brinquei com ele, eu já joguei. E eu sou bom. Falei pra ele, eu sou bom. Se chutar, eu pego. Falei, Breda, se chutar, eu pego. Então, assim, foi a infância me ajudou muito nesse dia aí, nesse jogo aí, porque eu treinei muito na infância, assim, eu cheguei, ontem minha mãe falou com um amigo meu, que até com o Lucas Barbosa nós estávamos juntos, minha mãe falou assim, pô, você tinha que ver o Mike jogando um gol de futsal, o Mike era muito bom, tem troféu de goleiro menos vazado de futsal em casa e tudo, então assim, não foi por acaso, eu sabia exatamente o que eu estava fazendo, claro que eu não sou um goleiro de origem, mas assim, sei pegar umas coisas, umas bolinhas de vez em quando. Se o João Paulo ou o John precisar, nós estamos aí. Tá bem servido de goleiro o Santos. Você teve essa passagem legal pelo São Paulo, que também terminou de um jeito que poderia ser melhor, enfim. Lógico. E você foi pra Turquia, cara, que, meu, os caras são muito fanáticos, é um negócio impressionante. A gente vê umas imagens lá, enfim, brasileiros, o histórico de brasileiros lá é muito grande, né? Giovanni, Alex, enfim. Como é que foi essa passagem pela Turquia e se de fato os caras são diferentes, assim? Cara, quando eu saí do Brasil para ir para a Turquia, eu chego no aeroporto, tem entre 2 a 3 mil torcedores me esperando. Então, assim, é tipo coisas assim que você não imagina. Você ter 2 a 3 mil torcedores te esperando no aeroporto, assim, um jogador, vamos dizer, comum, um zagueiro, que que nunca tinha pegado seleção, nunca tinha nada, mas tinha vindo, e aí é aquela história onde a gente volta, que o God of Zaga me ajudou muito a ser também lá fora, ganhar esse protagonismo no Galatasaray. Então, quando eu chego lá, foi uma festa assim, tremenda, assim, foi um dos lugares que eu mais adorei assim, de jogar foi na Turquia. A atmosfera lá é surreal, é outro nível. Eu acho que para bater de frente com o turco, assim, eu gosto, eu sou apaixonado, é muito difícil. E você conseguiu ser protagonista lá também, se impor, ser líder, conversar com os caras, ou o idioma atrapalhou bastante, né? Como foi? O Muslera estava lá, né? Então o Muslera me ajudou muito. Muslera, aí depois chegou o Mariano, o próprio Fernando, que já tinha jogado comigo no Porto, chegou lá e me ajudou muito. O meu primeiro ano, quando nós fomos campeões, foi uma época para mim fantástica. Fantástica. Fiz 5 gols na temporada, dei 1 ou 2 assistências. Teve jogos de a torcida inteira levantar e gritar o meu nome. Então, assim, a minha primeira temporada no Porto, assim, foi uma temporada, assim, para mim, no Galatasaray, foi uma temporada inesquecível. Assim, a torcida me adorava a minha família inteira. Era assim, eu fui muito bem recebido e sou até hoje muito bem recebido. Diversas vezes eu recebo mensagem de torcedores do Galatasaray, volta. Então, assim, a minha passagem no Galatasaray foi uma passagem muito positiva mesmo, assim, foi muito bem. Aí depois teve uma mudança de treinador, aí são gostos diferentes e tal, mas sempre jogando, sempre estive atuando. E aí foi quando depois eu fui para a Arábia, aí é outra história, também na Arábia muito bem recebido, mas assim, na Turquia eu fui muito bem recebido e os torcedores me adoravam muito lá. Fala como que era o treino pré-clássico. Ah, lá é uma coisa assim que nunca vi em lugar nenhum. Nós íamos jogar jogos contra o Fenerbahçe e um dia antes eles colocavam 50 mil torcedores no treino. É assim, coisa assim, anormal, assim, eu nunca tinha visto assim, os caras falaram, não, hoje vai ter torcedores no estádio. Aí quando nós entramos para treinar, tava aquela uma neblina laranja, porque os caras tinham jogado fogos e como é que é? Sinalizador e tudo, tava tudo tapado assim. Só que quando começa a abrir a nuvem assim, você vê o estádio inteiro assim, ao redor, tudo lotado, assim, tipo 50 mil torcedores assim. E eu lembro perfeitamente que o meu primeiro clássico fora, eu tive uma falta aos 90 minutos e eu chutei na trave. Fazia 18 anos que o Galatasaray não ganhava do Fenerbahçe na casa deles. Se eu faço aquele gol ali, aí eu poderia colocar a minha estátua lá no estádio do Galatasaray. Depois, no ano seguinte, ganhar e tudo, mas aquele ali seria um momento crucial para mim no Galatasaray. Foi lá que você teve experiência como centroavante? O técnico te colocava Joguei. na frente? Nossa, da zaga, do volante. Verdade, quando eu machuquei alguns jogos lá, eu tive lesões no tornozelo e tal.
E aí eu tava voltando e teve alguns jogos que o time tava perdendo ou empatando, e o treinador falava assim, eu vou colocar você de centroavante. Você vai? Eu falei, vou. Mas você vai brigar e tudo. E um ou outro jogo deu certo, que eu ganhei uma disputa de bola, só vou pro outro, cara. Mas joguei acho que se eu não me engano, uns 2, 3 jogos de centroavante no Galatasaray. E aí? Foi bom, experiência boa. Foi da hora. Não precisa de correr, não precisa de marcar, a bola chega, se puder chutar, chuta, se puder fazer gol, você é o herói. Então, assim, foi uma experiência boa. Melhor do que zagueiro. Dá pra errar mais, né? Dá pra errar mais. Dá pra tentar e tudo. Na zaga você não tem como errar, né? Errou uma, você tá ferrado. Mas foi uma experiência bem legal. Você chegou a ser centroavante começando o jogo? Não, cheguei, entrava no segundo tempo e tudo. Quando eu joguei em Portugal, de vez em quando, no meu primeiro ano, o Gesualdo fazia isso com o Bruno Alves, o zagueiro. O time começava a ganhar ou perdia algum jogo, ele falava, Bruno Alves, você vai pra zaga, pro ataque, e nós vamos colocar um outro zagueiro e deixar, porque o Bruno Alves tinha um poder ofensivo aéreo muito forte. Então, lá no Galatasaray foi a mesma coisa, assim, quando a gente estava perdendo e um outro jogo eu estava voltando de lesão, ele falou, você vai ou entrar? Eu falei, peraí. Aí eu, olhando a prancheta dele, pô, centroavante? É, você vai jogar de centroavante. Eu falei, tá bom, então vamos pra lá. Aí foi assim, foi bem surpresa, foi bem legal, assim. E um ou outro jogo deu certo, assim, mas foi uma experiência legal. Vivenciei tudo, eu acho, no futebol. Já joguei de lateral direito, joguei 15 jogos no Porto de lateral direito consecutivos. Então, assim, eu tive algumas boas experiências no futebol. Você falou que venceu de tudo, mas uma experiência que você não tinha tido até então foi a da Arábia, né? Porque imagino que é outro Lá é mundo, outro competitividade realidade. diferente, grana. Muito, diferente, muito, né? muito legal. Se você foi motivado mais pelo lado financeiro e lá você aprendeu uma questão cultural diferente. Não é nem tanto só o financeiro. É porque eu sempre brincava assim, quando eu estava no Porto, eu falava assim, cara, um dia eu vou jogar na Arábia. E na altura eu nem pagava tanto assim, um dia eu vou jogar na Arábia, um dia eu vou jogar na Arábia. Claro que a situação depois financeiramente era muito melhor do que no Galatasaray, ajudou bastante. E eu, tive a oportunidade de jogar na Arábia, um grande clube. E foi engraçado, porque 6 meses antes o Jorge Jesus tentou me levar pro Al Hilal e não deu certo. Tentei de tudo ir para lá, para o Al Hilal, e tudo na altura, na transferência não deu certo. Por causa de 1 minuto a transferência não conseguiu ser liberada para eu ir. Então eu esperei 6 meses para eu poder, achando que eu ia para o Al Hilal novamente. Apareceu o Al Nassr. Fui para o Al Nassr, fui muito bem recebido. É outro lugar também que eu adoro. A torcida me manda mensagem até hoje. Para mim também foi uma das experiências assim surreais que eu tive no futebol também. A torcida também me amava e me apoiava muito. Então 6 meses depois eu apareço no Al Nassr e praticamente consolido o título do Campeonato Árabe em cima do Al Hilal. Nós ganhamos um jogo em cima do Al Hilal e nós somos praticamente campeões em cima do Al Hilal. Então, assim, o futebol tem dessas coisas engraçadas e não é por acaso às vezes, né? A gente acha que é, mas não é. Então, assim, eu tive a oportunidade de ir para o Al Hilal, não fui para o Al Nassr e fui campeão praticamente em cima do Al Hilal com o Al Nassr. E fazia muitos anos que o Al Nassr não era campeão. Então, assim, deixei minha marca na Arábia Saudita também. Ganhei 2 títulos na Arábia e 3 títulos. E foi uma época muito positiva também para mim, muito legal. É uma experiência assim que eu levo com todo amor e carinho. País totalmente diferente daquele que me passaram. Pessoas amorosas, pessoas que te respeitam muito a sua família. Então, assim, a experiência que eu tive na Arábia Saudita foi muito positiva. Inicialmente, o que te passaram? Homem-bomba, terrorismo, Arábia, isso, aquilo, aquelas coisas que vão passando. Mas, assim, quando você... De vez em quando a gente via alguns mísseis lá, né? Porque eu tentava... Yaman tentava atacar a Arábia, você via os mísseis de defesa saindo e via mesmo saindo e pegando no alto às vezes. Então, assim, mas nada preocupante, assim. Nunca tive nenhum medo na Arábia Saudita. Assim, foi um dos países mais seguros onde eu estive em toda a minha vida. Tu ainda tem contato com alguém de lá? Sei lá, alguma pessoa que tenha conhecido? Falo com os meninos todos os dias praticamente, os árabes. Eu fiz coisa com os árabes lá que vocês nem imaginam. Eu fiz os árabes virar tudo brasileiro lá. Eu, Petros, na altura quando nós estávamos lá, porque assim, eu sou um cara muito brincalhão e tudo. Então os árabes assim, nos amavam de uma maneira assim. Quando eu cheguei lá, os caras não podiam pôr som no vestiário. Eu falei, não tem como, hein? Aí não pode pôr som, não podia escutar música e tal, porque tinha um chefão lá, um jogador, não sei o quê. Eu falei, não gosto de música. Então eu e o Petros foi indo aos poucos, foi fazendo amizade, foi
Quando eu fui ver, tava todo mundo escutando música brasileira, dançando, pulando e tudo. Então, assim, os árabes, as pessoas com quem eu fiz amizade na Arábia Saudita, assim, mantém até hoje. Mas jogar bola são fraquinhos. Eu digo que não. Eu acho que o árabe tem muita qualidade mesmo, assim. Só que não trabalha na academia, não faz uma academia, não busca uma melhoria. Mas, assim, tecnicamente e vigor físico, assim, tem muita velocidade, tem muita disposição, mas falta algo mais, assim, em termos de academia, de preparação, assim, falta algo mais. Mas tem muita qualidade o jogador árabe. O que mais curioso você passou lá? O que mais marcou pra mim era ir pro deserto comer haruf. Haruf é o carneiro que a gente coloca ali você põe o carneiro espetado que eles esquentam. Aí chega lá, todo mundo tira a camisa não, o tênis, chinelo e tudo, todo mundo descalço, vai pra lá e comer com a mão. Comer com as mãos. Foi uma das coisas mais legais que eu achei, assim. E aí todo mundo come com a mão, pega o haruf com a mão e tudo, e você não pode usar a mão esquerda. Que a mão esquerda é para partes íntimas, que eles falam que é de limpeza e tudo. Então você só pode comer com a direita. Tudo é com a direita. Então você faz o arroz, pega o arroz com a direita, e é engraçado, você pega o arroz e vai amassando o arroz aqui, fica uma bolinha e você come. E o haruf é a mesma coisa, você vai pegando, que é o carneiro, você vai pegando pedaço, aí foi bem legal. Uma experiência muito legal. Carneiro fica inteiro no espeto. Grandão assim, ó. E é muito gostoso, Uma das coisas... Não, uma das coisas mais gostosas... Não, uma das coisas mais gostosas que eu comi foi lá. E tipo assim, você fala, pô, mas você tá descalço, você tá no deserto, poeira. É a coisa mais higiênica que tem. Muita higiene. Incrível. É incrível. Aí depois vai pro banheiro e tudo. Que é um restaurante no deserto? Eles fazem tudo. Tem uma estrutura assim, eles têm a tenda deles lá, a tenda principal, aí tem a tenda do jantar, a tenda do almoço, a tenda de jogar videogame, a tenda o banheiro, a cozinha, tem todos os locais diferentes deles lá. Muito legal. Cara, e os caras dos donos lá do Al-Nassr, não teve nenhum perrengue com eles? Porque eles têm algumas tradições e muitos brasileiros falam, puta, eu fui obrigado a comer isso, fui obrigado a ir no jantar dos caras. Os meninos lá tiveram umas experiências lá, eu não tive, foi um ano antes, o presidente falar, eles gostam muito de videogame, muito FIFA, videogame. Aí um dia eu recebo uma ligação lá, uma mensagem, o cara manda pra mim assim, grava um vídeo aí desejando boa sorte que o fulano tava jogar contra o Agüero. Mas quem? O ex-presidente. O ex-presidente jogando FIFA contra o Agüero no campeonato. Então assim, e um ano antes o pessoal foi assim que eles fizeram um jantar lá, aí foi treinador, jogador e o presidente. Aí o presidente mostrou um time da Al-Nassr e falou assim, vem cá. Tá vendo aquele time ali? O treinador falou, amanhã você vai colocar aquele time ali, ó. Então, assim, ele escalou o time do videogame e falou, amanhã você vai colocar aquele time ali. Se você não colocar aquele time ali, você vai, out. Assim mesmo. Então, assim, umas experiências legais, assim, mas, assim, bem respeitadores, assim. Eles são muito... Por exemplo, vamos se dizer, assim, no brasileirado falando, você ganha um jogo contra um clássico, o pessoal às vezes paga um prêmio, um bicho, um dinheiro a mais. Às vezes você ganhava um jogo, um clássico lá, e ele falava assim, não gostei. Você vai receber só isso, só de prêmio e tal. Às vezes você ganhava um jogo normal, mas que foi muito emocionante, muito emotivo, um futebol bonito, ele falava, gostei, vou te dar X. Tome isso. Então assim, eles são muito, muito emotivos, eles gostam mesmo do espetáculo. O árabe gosta do futebol espetáculo, por isso que gosta muito de brasileiro. Por isso que o brasileiro dá muito bem na Arábia, porque eles gostam do futebol arte, futebol... abusivo, abusado, os malandros, habilidosos, então eles gostam muito desse estilo brasileiro. E o prêmio lá é só em espécie? Carneiro não. Nunca também me deram camelo também não. Se me desse camelo é caro lá. Mas assim, já ganhei algumas coisas legais deles lá. Ganhei burca deles lá, uma mantona sagrada que eles dão lá pra oração também, assim. Eu fui muito bem recebido na Arábia também. Você é um cara muito esclarecido, né? Você falava que lá no começo você dividia o salário 80-20 com a tua mãe. E eu me atentei ali quando a gente tava falando das figurinhas, né? Tu falou, pô, você tem dinheiro pra comprar 5 álbuns. Você falou, puta, vou ter que fazer meu segundo, caralho, tá cara a figurinha e tal. Parece que dá muito valor, né? Muito. Eu imagino que essa passagem, né, no Oriente Médio tenha te feito ter uma gordura legal, mas ao mesmo tempo você não se deslumbrou com muito dinheiro. Sabe o que é? Por exemplo, como eu não tive, por exemplo, quando eu tive meus filhos, como eu não tive muito na infância, não tive praticamente nada,
Quando os meus filhos nasceram, eu quero isso, dava. Eu quero aquilo, dava. Só que aí eu vi, pô, peraí, eu tô criando meus filhos de uma maneira diferente, totalmente errada. Tudo que eles querem eu dou, Então eu comecei a fazer o quê? Meus filhos, eu quero uma camisa, quer camisa? Beleza, camisa eu posso dar, mas eu quero um patins. Quer o patins? Tá chegando o quê? O ano novo tá chegando? Tá, então eu vou te dar no ano novo. Se o Natal tá chegando, vou dar no Natal. O aniversário tá chegando, vou dar no aniversário. Dia das crianças. Então, assim, eu dou em datas comemorativas para eles entenderem que o dinheiro não é você receber, você tem e vai distribuindo. Você tem, porque dinheiro acaba, né? A gente vê muita gente aí que já teve muito e hoje não tem nada porque não soube administrar. E para mim, dinheiro é só papel. É só espécie, é só papel. Quando eu vim para o Cruzeiro, eu tive a oportunidade de ganhar 4 vezes mais do que o Cruzeiro, limpo, fora, e não quis ir. Mas você é louco. Foi não, eu estava muito infeliz, porque eu já estava 13 anos fora do país. De 13 anos, eu acho que 2 ou 3 vezes eu consegui reunir a família inteira num final de ano. Passar Natal e Ano Novo com a família, de 13 anos. Então, assim, eu falei assim, eu tenho que também passar um tempo com os meus pais, estar próximos deles, porque assim, pai e mãe não é para sempre, né? Então, um pouco que a gente puder estar presente do lado deles é importante. Então, quando eu vim, foi por causa disso. Tanto que o Santos me consultou. Na verdade, o Santos teve uma consulta em mim antes mesmo do Cruzeiro. Aí foi, não foi, aí acabei indo pro Cruzeiro. Aí quando apareceu a oportunidade, aí eu falei, ô Renato, se me dá isso aqui, tá, mas o Renato falou, não, tá bom, eu vou. Não é dinheiro. Não é por causa disso que eu estou indo. Claro que a gente sempre gosta, né? Quanto mais você puder receber, melhor. É normal, a vida é assim, o mundo é assim. Hoje em dia, para você viver bem, você tem que ter dinheiro, senão você não vive. Mas não é o mais importante. O mais importante é saúde. Porque eu já passei por uma experiência muito dura na minha vida, que foi quando a minha filha entrou em coma dentro de um avião. Em se eu não me engano, foi 2014. Acho que foi 2014, minha filha entrou em coma dentro do avião. Dentro do avião de Lisboa, Porto Lisboa, minha filha entrou em coma. Aí voltou e tudo. Foi quando cheguei na ambulância, descemos do avião, ele voltou, regressou, já estava no alto, regressou, parou, a ambulância estava esperando e foi quando minha filha já estava desfalecendo, foi reanimada com desfibrilador e tudo. Foi para o hospital e fizeram todos os tipos de exame, bateria, isso, aquilo. E viram que ela não tinha nada. Falou assim, aí o médico falou, ela está em coma. Eu falei, mas como assim? Mas ela está em coma profundo. Aí eu falei, tá, mas o que eu faço? Aí falou assim, só pede a Deus, ora. Por quê? Porque ela não pode acordar hoje, amanhã, daqui um mês, daqui um ano ou nunca mais. Ele falou, deixa ele pra mim. Eu falei, não, eu vou levar ela no melhor hospital que tem no Porto, que tô nem vou tirar. Ele falou, mas dinheiro nenhum vai conseguir trazer sua filha de volta, só Deus. Ele falou, deixa ele pra mim. E eu chorando e tudo. Naquele momento eu vi, eu já tinha essa noção. Mas naquele momento eu vi que dinheiro não é nada. Que se você não tiver saúde, você não consegue comprar com dinheiro. Você não consegue comprar saúde com dinheiro. Minha sogra é cega, com 23 anos, ela não consegue enxergar com... Se eu falar assim, eu tenho 1 milhão na conta, eu quero pagar 1 milhão para minha sogra enxergar. Eu pagaria se eu tivesse. E tem, não vou dizer que eu não tenho, eu pagaria. Mas não vai trazer a visão dela de volta. Então, assim, não é o mais importante. É você viver bem, ser uma pessoa grata todos os dias e uma pessoa, assim, jamais querer prejudicar o próximo, né? É o que eu sempre faço. Então, dinheiro para mim é só papel. Quantos dias ela ficou em coma? Minha filha ficou 27 horas em coma. Quantos anos ela tinha? Tinha 3 anos. Ficou 27 horas em coma. Até hoje você não sabe por quê. Depois ela foi constatada que tinha epilepsia e tudo, começou a tomar uns remédios controlados. Aí depois parou, teve uma outra crise menos grave do que essa. E hoje em dia ela não toma mais remédio, graças a Deus. Nenhuma. Todo mundo todos os médicos que eu falo, às vezes eu mostro os exames, ele fala, mas peraí, sua filha tem algumas sequelas e tudo? Não, tem nada, zerada. Graças a Deus. Parece que foi só para te dar uma lição, né? Só uma lição, mais uma, né? Foi só me fortalecendo e tudo. Então, assim, hoje ela é 100%. Então, assim, aí eu fui vendo que o pouco que eu tenho é muito, como eu sempre falei, né? Desde o começo da entrevista eu sempre falei, o pouco que eu tenho é muito. Então, eu sou grato com aquilo que eu tenho. Mas você poderia ter ido pro Juventus, poderia, mas não fui. É porque Deus não queria. Você poderia ter ido para outro lugar, não fui, é porque Deus não queria. E hoje eu todo mundo sabe, não é puxando saco, hoje eu estou num lugar que eu sempre quis estar. Eu já fui em jogo do Santos em Ribeirão, quando eu tinha 6, 7 anos, e falava assim, caraca, velho, torcida do Santos e tudo. E hoje eu estou onde eu sempre quis estar. Entendeu? Então, assim, é gratidão. E deu poder. Minha mãe, no aniversário da minha mãe passada, minha mãe falou assim, meu filho, obrigado. Eu falei, mãe, por quê?
Só pra você ter me dado, eu abro minha geladeira, eu tenho tudo que eu queria ter. Aí tipo, eu dei carro, eu dei casa, mas ela tá falando do alimento. Então assim, é o que a gente precisa, alimento, saúde e por aí vai. Mas quando eu voltar na sua filha, porque você contou muito já, eu fiquei bem impressionada por ela ter 3 anos. Quando o médico te falou da forma que falou, de uma forma tão dura, tu pensou que ia perder ela? É porque assim, o português ele é mais rígido, né? Ele é mais secão mesmo, ele é na veia, ele vai na veia. E passou assim vários momentos assim que eu falava assim, caraca, aí eu lembrava daquilo que, por isso que eu acho que talvez também que eu seja um melhor pai hoje. Porque eu falava, caramba, quantas vezes eu estava jogando videogame, a minha filha falava assim, pai, vamos brincar. Eu falava, não, o pai tá jogando videogame. Quantas vezes eu estava fazendo alguma coisa, minha filha falava, pai, vamos brincar. Eu não, eu tô jogando isso, tô fazendo aquilo. Então eu não dava aquela atenção, às vezes eu dava, às vezes eu não dava. E tudo aquilo ali veio na minha cabeça. Caraca, agora você não vai poder fazer, sua filha vai morrer. Agora você não vai poder fazer, sua filha não vai acordar. Agora, então assim, veio tudo aquilo na cabeça, eu comecei a ficar desesperado e tudo, não posso. Mas graças a Deus, depois de 27 horas ela acordou assim, foi um alívio muito grande. Tanto que ela achou que ela tinha dormido. Quando ela acorda, porque nós íamos vir para o Brasil, ela fala, pai, chegamos no Brasil? Para ela foi como se ela tivesse dormido, ela até hoje ela não sabe. Ela sabe o que aconteceu, mas ela não sabe de nada. Você estava sozinho com ela? Estava com a minha ex-mulher e o meu outro filho, que era o Matheus, que era pequenininho. Então, assim, foi um momento bem duro para nós. Então, acho que também foi por essas coisas do que aconteceu na minha vida que eu dou mais valor a outras coisas, mais do que algumas que... Cara, e você é um cara desapegado e você viveu por tudo isso antes dessa vinda pro Cruzeiro. Tem gente que acha que você saiu do Cruzeiro por grana, pela diferença de 50 mil, de 100 mil. Explica o que aconteceu de fato, porque você já tinha aberto mão de uma boa grana para vir e eles queriam que você abrisse ainda. Na verdade, explicando aqui, vamos ser bem honesto assim, e radical assim um pouco, né? Na verdade, eles quiseram me oferecer um salário 40% abaixo do que eu ganhava, né? Eu falei, tudo bem, então vamos conversar, vamos negociar. Eu sempre me propus a negociação. E vamos, então tá, que tire 40, mas se a gente subir para a primeira divisão, Fala aí qualquer coisa. Pergunta novamente. qualquer coisa. Tá suave. Pergunta novamente, Voltando ao Cruzeiro, né? Que muita gente acredita que você saiu do Cruzeiro para vir pro Santos para ganhar mais ou porque os caras te ofereceram um desconto. O que aconteceu de fato ali? Não, na verdade foi com que eu senti comigo mesmo quando aconteceu a mudança, meu empresário comunicou o Cruzeiro e perguntou, e aí, o contrato do Mike vai mudar? Eles falaram não, se mantém. Então quando eu voltei, mantiveram o mesmo contrato. 2 meses depois me procuraram para uma troca de contrato, mudança. Eu falei, não, faz o seguinte, conversa com o meu empresário, vamos tentar entrar num acordo. Isso era numa quinta-feira. Num sábado, eu recebo um comunicado do treinador que eles mandaram me tirar do jogo contra o Uberlândia, porque eu estava resolvendo que eu ia sair, que eu estava com uma proposta do Santos, que eu não sabia ainda, mas que eu ia sair. Eu falei, mas peraí, eu conversei com o diretor, que eu queria continuar, mas que a gente ia conversar, como é que eles já estão me tirando? Então, assim, eu senti do clube que o clube não queria que eu ficasse naquele momento, e eu perguntei, vamos lá tentar entrar num acordo. Me ofereceram uma proposta de 40% abaixo do que eu ganhava. Eu falei, não, vamos entrar num acordo. Se a gente for campeão, subir de primeira divisão, você me devolve os 40, tudo bem. Não é dinheiro, gente, vocês me pagam de novo. Aí, o que mais me deixou chateado é que se eu subisse para a primeira divisão, o meu contrato aumentaria, não dobraria, mas quase dobraria, não chegava a aumentar, se eu não me engano, 65% ou 75% do que eu ganhava na segunda divisão. Que era justo, porque um time na segunda, acho que na primeira a gente pode ganhar um pouco mais e tudo. Só que a proposta que tiveram foi a mesma do eu jogando a segunda divisão. Queria me pagar 40% a menos. Se o Cruzeiro subindo, eu ia receber 40% a menos na primeira divisão. Então eu não concordei. Eu falei, pô, eu sou um jogador que eu joguei muita coisa no futebol. Já joguei em diversos bons clubes. Demonstrei desde o início que eu queria muito jogar no Cruzeiro. E vocês me ofereceram, eu achei um pouco desrespeitoso, assim, a modo de se falar. Eu achei que a maneira com que o Pedro veio falar comigo foi uma maneira bem desrespeitosa. E aí foi quando eu falei, Renato, Carlos, vamos ver qual que é a situação e tudo. E acabei vindo para o Santos. Não pensei 2 vezes. Quando apareceu a proposta do Santos, eu falei, Tive outra proposta de um outro clube de Série A que está numa posição até melhor e tudo.
Mas a primeira opção que eu tive depois disso foi o Santos, sem dúvida, não me arrependo. Você acha que você saiu em todo esse contexto e tal de uma forma mais ou menos tranquila do Cruzeiro? Boa parte do torcedor entendeu? Você conseguiu passar essa mensagem que... Sabe o que eu aprendi no longo da minha vida? Que eu não vou agradar todo mundo. E o meu deitar a cabeça no travesseiro vai dizer quem eu sou. Se eu fiz o certo, então eu vou dormir tranquilo. Eu não ligo para críticas, não ligo para julgamento. Se a pessoa me julga pelo aquilo que eu sou, ótimo. Se a pessoa me julga pelo aquilo que eu não sou, também para mim não faz diferença. Então, assim, durmo e acordo todos os dias com a mesma tranquilidade sempre, porque eu fiz o possível para continuar lá na altura e aconteceu o que aconteceu, era o que era para acontecer. Então, assim, essa vinda minha para o Santos, assim, hoje falo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A gente falou muito durante a entrevista, né, que era para ser, e parece que de novo aconteceu isso, né? Que se não fosse o desrespeito do Pedro, talvez você fizesse um acordinho ali, você não estaria no Santos hoje, que é o clube que você não realizou o sonho do teu pai, você não queria teu pai claro. Jogando, enfim. Essa vinda para o Santos, cara, que é o clube que você assistiu lá atrás, que é o clube do teu pai, que certamente você se inspirou naquele time de 2002, das Torres Gêmeas, e tal, você gosta muito do Giovanni, que você conheceu ele aqui, que foi o teu auxiliar. Como é que tem sido, cara? Me parece que por mais que o Santos ainda não almeje grandes coisas, acredito que possa a partir do ano que vem, que você tá muito feliz, cara. Tipo, você não tá brigando por título ainda, mas você tá feliz de estar aqui, cara. Isso me parece... Eu peguei... A época que eu mais lembro foi 2002, né? Fábio Costa, Alex, André Luiz, aí você pega Paulo César, Paulo Almeida, Elano, Renato, Carlos, Alberto, Robinho, Diego e por aí vai. E tantos outros jogadores, Basílio, lembro de Basílio também. E eu via o Santos assim, como eu era santista, eu falei, cara, meu sonho é jogar no Santos, eu quero jogar um dia no Santos. E talvez se eu não tivesse vindo agora, eu não teria outra oportunidade de vir no Santos. Então assim, quando apareceu lá atrás, eu fiquei muito motivado, falei, caraca, o time do meu pai, velho, o meu time, eu quero ir, velho. E acabou não dando certo e tudo. E aí apareceu a segunda vez, eu falei, cara, eu não posso perder a oportunidade. É esse que eu quero, é isso que eu pretendo para o momento. O futebol é momento, a vida da gente é momento, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas nesse momento é isso que eu quero, é o Santos. E assim, sou feliz porque assim, eu acredito muito que a gente pode construir algo maior no Santos. Porque o Santos é grande, né? O Santos é gigante. O Santos é o maior clube, para mim o maior clube do Brasil é o Santos, não tem dúvida nenhuma. O Rei jogou aqui. Então assim, eu acredito que o Santos pode, num futuro bem próximo, dar muito mais daquilo que está dando, entendeu? Na verdade, a gente tem, nos últimos anos, tem passado por momentos difíceis, né? Que o Santos não merece estar nessa posição. Mas eu acredito que no futuro próximo o Santos pode dar muito mais. E a minha alegria diária é porque eu sou sempre assim, sou sempre um cara feliz, sempre um cara grato. E sei que tem feito bons jogos no Santos também, isso me ajuda bastante, me dá muita confiança. E o que eu puder fazer para o Santos e para a torcida do Santos, eu vou fazer sempre. Michael, quando tu chegou em um momento muito delicado para a zaga, né? Chegou em um momento que a zaga estava sendo muito furada, muito criticada. E aí tu vem como um reforço de expectativa, esperança e tal. E tu estreia, eu imagino que não tenha sido como você gostaria. Vou entrar nesse assunto, porque eu tenho certeza que deve ter matutado tanta coisa na sua cabeça essa noite. Porque sua estreia não foi como você gostaria, eu imagino. E aí eu queria saber como você saiu daquele jogo, se cobrando muito, porque logo na sequência você já demonstrou outro tipo de futebol, já começou a se firmar na posição, e enfim, hoje você trabalha com o Bauerman, são os titulares e os pilares da defesa. Mas sua estreia me pegou muito de surpresa, porque de cara eu esperava um jogo muito bom, e aí você acabou indo um pouco mais abaixo, mas depois você já se firma. E como foi essa motivação para se firmar também? Porque você já chega criticado. Eu costumo dizer que eu não sou nem tão bom nem tão mal. Eu consigo manter um nível alto e sempre muito regular. Pode ver que, claro que o meu primeiro jogo, talvez pela estreia, eu também sou um cara experiente, mas também tenho minhas ansiedades, tenho meus nervosismo. Talvez não foi daquela maneira com que eu queria, porque eu queria ter estreado com vitória, queria ter estreado fazendo um jogo melhor. Só que, claro que eu fiquei chateado com a estreia, não vou dizer que não. Me deixou muito incomodado, mas nunca me deixou abalado, porque eu sabia que eu iria dar a volta por cima no jogo seguinte. No próximo jogo eu ia dar a volta por cima e não tinha nada me preocupou. Claro que eu fiquei chateado naquele momento, mas assim, no dia seguinte era outro dia.
E como eu disse, em todos os clubes que eu joguei, eu fiz jogos muito regulares. E assim, se você pegar a minha média de jogos assim, ó, já tem 21, 22 jogos no Santos, a minha média de jogos regular é muito grande. Então você não vê com muita oscilação, muito bom, muito baixo, muito bom. Então eu consigo manter. E foi nisso que nos últimos anos eu fiz em todos os clubes que eu passei. A minha média foi sempre muito boa, muito regular. Então assim, eu não tinha dúvida nenhuma que eu ia dar a volta por cima já no jogo seguinte. Um zagueiro regular que o Santos teve foi o Alex, né? Regular, careca, batia falta. Muito. Você se inspirou nele, cara? Você lembra de assistir o jogo dele? Cara, eu sou fã dele. O Alex é as faltas, número 2 do Santos, e batia muita falta, cabeceio. Joguei contra ele em Paris Saint-Germain, Porto Paris Saint-Germain. E Alex é um cara assim que eu tenho muita admiração, assim, não só com ele, quando eu peguei o Cruzeiro também peguei um pouco o André Luiz, era as Torres Gêmeas, né? Alex e André Luiz. Mas o Alex no Santos, que eu me lembro, eu acho que da minha geração, da lembrança que eu tenho, foi o melhor zagueiro que passou no Santos, sem dúvida nenhuma. Eu ia falar hoje, a gente estava comentando, né, para pagar de fato sua estreia, tu deu a volta por cima com muita facilidade. Mas você chega ainda se adaptando ao seu parceiro também, o Borman que tinha chegado muito recentemente. Como foi esse início, né? Porque tu chega de cara, toma uma pedrada da torcida, imagina te cobrando, né, uma posição sua depois da sua estreia, mas logo na sequência vem uma volta por cima muito rápida, né? Muito brusca, tão brusca. Na verdade, antes mesmo de eu chegar, eu já recebia as críticas, né? Porque o pessoal, 33 anos, ele vê isso. Então eu já sabia. E o meu pensamento foi sempre, não preciso provar para eles quem eu sou, eu preciso provar para mim. Eu sei o meu valor, eu sei o que eu posso agregar, eu sei o que eu posso... Eu tenho uma mensagem com o Maradei, que é um cara que eu gosto também bastante e tal, que ele falou, eu mandei para ele, falei assim, Maradei, olha, estou te mandando mensagem hoje, vai mudar. As coisas vão mudar. Até o próprio Juca. Eu falei, quando eu vim para o Santos, falei, as coisas vão mudar. Não quer dizer que o Santos vai chegar num nível muito alto, que vai ser o primeiro e tal, mas que defensivamente eu vou ajudar a mudar a equipe do Santos. Sem dúvida nenhuma, eu falei e afirmei. Eu tenho mensagens, tem tudo. E está acontecendo. A gente é a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Então, assim, defensivamente o Santos tem feito um bom trabalho. Nós temos 24 rodadas. Não sei o que acontecerá daqui para frente, mas assim, em 24 rodadas, você manter um time como a segunda melhor defesa do campeonato é uma coisa assim que é bastante relevante para nós. E o Borman, tanto o Borman contra o Felipe Luiz, o próprio Velasco que estava, o Kaique que já foi embora. O Santos tem bons zagueiros, eu acho que o Santos está muito bem servido, a base do Santos, como os zagueiros que o Santos tem na base são bons zagueiros, Jair, Derek, Zabala e tudo, tem bons zagueiros, assim, eu acho que defensivamente o Santos está muito bem servido de zagueiros, assim. E quando eu encontrei o Edu, que foi o que mais jogou comigo, é o que tem jogado bastante, o entrosamento foi muito rápido. O Edu é um cara ele é um cara que escuta. No futebol é muito difícil às vezes você escutar e pegar jogadores que escutam e querem aprender. Então o Edu é um cara que escuta e quer aprender. E eu também sou um cara que escuta e quer aprender. Não é porque ele é mais novo ou mais velho, o que seja, eu escuto todos. Toda aquela pessoa que puder me agregar e me ajudar de alguma maneira, eu escuto. Então o Edu, acho que a gente se formou uma parceria bastante legal porque a gente tem uma comunicação muito boa dentro de campo e um ajuda o outro. Um escuta o outro, um ajuda, um quando tiver que falar, fala, um quando tiver que ajudar, ajuda. Então, assim, a parceria tem dado certo. Você estava falando sobre se escutarem e se comunicar muito bem, então acha que foi isso que de fato te fez usar a braçadeira? Aliás, qual foi a sensação de receber a braçadeira? Foi muito legal, muito bacana, assim. Eu posso dizer que ao menos um dia na vida eu fui capitão do Santos, né? E assim, um jogo contra o São Paulo também, um ex-clube também que me deixou bastante marcado no futebol brasileiro, assim, foi um dia assim, bastante especial. Meu pai ficou totalmente emocionado, eu já tinha comunicado com meu pai que eu ia ser o campeão nesse jogo. Posso falar para todo mundo? Daquele jeito dele. Não. Posso falar para... Não. Falei, não, você não pode falar e tudo, assim, foi assim, bastante legal. Mas eu costumo dizer que eu sou um capitão sem braçadeira. Eu não preciso de usar uma braçadeira para falar que eu sou um capitão. O Edu também, às vezes, não precisa de usar uma braçadeira para falar que é capitão, o próprio João. Mas eu costumo dizer que eu sou um capitão sem braçadeira. Não é só porque eu não tenho, tanto é que todos os árbitros, quando eu jogo em todos os jogos do Brasileirão, me respeitam muito e têm muito admiração por mim. Todos sabem, olha, parabéns pela pessoa que você é, pela liderança. Muitas vezes eu mesmo sem a faixa, eles vêm falar comigo. Então, assim, eu tenho respeito de todos e isso daí é o mais importante, o respeito. Você é esse capitão sem braçadeira?
brincadeira, é impressionante como a gente já ouviu de vários moleques do Santos, de quanto o Michael ajuda eles. Assim. O Barbosa virou teu amigo, acho que ele até extrapolou essa relação de parceiro de clube, mas tem vários caras ali que você dá dura, que você dá conselho, que você também ouve eles. Cara, o Santos tem muito moleque bom que talvez não esteja no momento ideal, né? Se o Santos estivesse mais consolidado, talvez esses caras já tivessem desabrochado. O que acontece? O Santos, ao meu ver, nos últimos anos, principalmente o ano passado, como passou para aquele fair play de não poder fazer transferência, de tudo, teve que subir muita garotada da base. Então, acho que alguns jogadores tiveram que assumir uma responsabilidade a mais daquilo que eles podem. Porque geralmente em todos os clubes, você pega na época de Robinho, Diego, tinha Elano, tinha Paulo Almeida, tinha André Luiz, Alex, Fábio Costa. Então tinha jogadores bem mais experientes que ajudaram eles a alavancar a carreira deles. Então assim, ajudaram muitos eles. Então o ano passado principalmente, os jogadores novos assumiram um papel de líderes, de pessoas que têm que fazer, que têm que assumir. Então isso acabou prejudicando muito, é a cobrança da torcida, a torcida muitas vezes não tem paciência, que é normal, eu também às vezes não tenho paciência, eu quero sempre ganhar, eu sou um cara muito competitivo, tudo que eu faço eu quero ganhar. Então acaba prejudicando um pouco, assim, a responsabilidade em peso. Você pegava um próprio Ângelo, você queria colocar a responsabilidade num garoto de 16, 17 anos, como se fosse um jogo de 25, 30 anos, então assim, é difícil. Mas assim, o Santos para mim é a escola, a base, assim, que nos próximos anos vai revelar muitos jogadores bons. O sentimento de vocês é de que esse ano é de plantar, porque no ano que vem dá para colher? Porque com certeza. Ano passado já foi mais difícil que esse ano. Pelo menos a tendência é que o Santos não sofra com o rebaixamento dessa temporada e pode até beliscar uma Libertadores, que alavancaria mais ainda o orçamento do Rueda, que me parece que está melhor para o ano que vem, que traz um sorteio, que já é uma notícia que até 6 meses era inesperado. O sentimento de vocês ali é tipo, dá pra gente beliscar esse G8, G6, G7 e ano que vem recolocar o Santos. Nosso objetivo, e eu posso falar que o meu é G6. Eu penso alto, penso grande, porque eu acho que se você estiver jogando num grande clube, você tem que pensar sempre o mais alto. Ah, mas não existe impossível no futebol. Não existe impossível na vida, não existe nada. Acho que passo a passo a gente consegue chegar lá. A gente teve alguns jogos que a gente tropeçou, que ninguém esperava a gente perder, a gente perdeu. Tem alguns jogos também que ninguém vai esperar a gente ganhar, a gente vai ganhar, não vai ter como, a vida é assim. Então, assim, eu penso no G6, eu acho que a gente tem condições e eu acho que a gente tem que trabalhar muito para isso, mas eu vou pensar no G6 aí, que eu acho que a gente tem, como você falou, vamos plantar para colher o ano que vem. Eu acho que a gente pode plantar bem esse ano para colher o ano que vem. Tem jogos, são poucos, né, ainda muito recente o trabalho dele, mas tem jogos que a parte da torcida fala muito que é toca no sorteio de 80. Tu acha que é meio contraditório por parte da torcida falar isso, mesmo que a gente não tenha acesso, nós mesmos não temos tantos acessos aos treinos como a gente estava conversando na entrevista. Mas qual seria a sua defesa para isso? Porque, dependendo de jogos, né, falam muito disso, da falta de estratégia, de ser enigmático. Na verdade, assim, sempre vai ter um ou outro que vai ser o protagonista. Você pega a época de Diego, é Diego e Robinho. Você vai lembrar mais de Diego e Robinho. O time do Santos, o contexto geral inteiro era bom, mas você vai lembrar de Diego e Robinho. Você pega a época de Neymar, você vai lembrar de Neymar e Ganso. Então você vai pegar hoje, quem é o, entre aspas, o cara do Santos é o Soteldo. Então automaticamente a bola vai chegar mais nele, ele vai ser o cara que vai tomar as maiores decisões, porque é o cara que tem mais qualidade, sem dúvida nenhuma, é um cara que tem um carinho da torcida, um cara confiante. Então assim, claro que a jogada vai passar mais por ele, é normal, isso aí faz parte do trabalho. Mas ele não é a nossa válvula de escape. É claro que quando você tem um jogador com as qualidades do Soteldo, você vai procurar que a bola chegue quanto mais para ele, melhor para nós. E pior para o adversário. Então, assim, é nessa base mesmo. Você trabalhou com muitos técnicos, né, na tua carreira, e muito da escola portuguesa que invadiu o Brasil recentemente. Queria que você avaliasse o trabalho deles, se de fato eles têm umas qualidades que talvez nós ainda não tenhamos. Que você conheceu alguns, né? Acho que você conheceu o Abel antes dele ser esse Abel todo, acho que enquanto jogador. Peguei o Abel como jogador de esporte. Vitor Pereira, Luiz Castro, Gesualdo que passou aqui, enfim, esses caras são diferentes mesmo. Eu trabalhei com alguns bons treinadores, Gesualdo, Vitor Pereira, treinador, André Vilas Boa, Luiz Castro, Paulo Fonseca, entre todos. Eu acho que são peças. Você pega o Dorival, brasileiro. Olha o que ele está fazendo no Flamengo. Entendeu? A campanha do Gesualdo é muito melhor do que quando o Gesualdo estava no Flamengo, na época que o Flamengo foi campeão. Só que o que vai definir se ele foi melhor? O título. Então, assim, não é apenas o treinador, a maneira com que joga, nada. É o elenco, é a estrutura, é o que você proporciona ao treinador. Não adianta nada você dar um time qualquer
com um treinador, um André Vilas-Boas, que fez um trabalho excelente na minha época do Porto. Ganhou de 5 títulos, nós ganhamos 4 com ele. Não tem nada de você querer dar um time com nível de C para ele fazer um trabalho no AA. Então, assim, isso conta muito. Eu acho que o treinador brasileiro mudou muito e melhorou muito taticamente nos últimos anos. E há de melhorar muito ainda no futebol mundial ainda. Eu não coloco o brasileiro abaixo dos demais, não. Coloco, não. Eu falei dos técnicos, né? Mas também se conviveu com muitos jogadores e enfrentou jogador bom pra cacete. Pergunta difícil, mas o melhor que você treinou e o melhor que você enfrentou? Cara, eu peguei alguns outros, Hulk, Radamel Falcão, Rames Rodrigues e tantos outros aí, mas o que mais me impressionou jogando com ele foi o Hulk. Peguei o Hulk, assim, na época ele de 22, 23 anos, assim, ele fazia coisas assim que era impressionante. Não é só força, não é só técnica, é percepção de jogo, é inteligência, movimentação e tudo. E quem que eu enfrentei melhor foi todos. Acho que todo mundo acho que tem uma maneira, um jeito legal de me propôs uma dificuldade assim durante a partida. Porque assim, eu vou falar que o Lewandowski é o melhor, mas ele não fez nenhum gol contra eu. Como é que ele foi o melhor? Eu vou falar que o Ibrahimovic foi o melhor. Agora, se eu falar de nome, eu peguei Ibrahimovic, peguei Lewandowski, Higuaín, Agüero, Balotelli, entre tantos outros jogadores aí de nível mundial, assim. Mas assim, eu acho que foi todos mesmo, assim, todos, todo mundo. Messi, Cristiano, não? Peguei Messi também, peguei alguns bons jogadores, Suárez, o Messi é fora da casinha, assim, um fenômeno, assim. Aí pegamos o final da Champions e final da Liga Europa, nós perdemos de 2-1, se eu não me engano. Para eles, assim, o Messi é outro patamar, é outro nível. Assim, mas assim, cada jogador com quem eu enfrento tem uma preocupação diferente. Estudo muito o adversário para que ele não me surpreenda dentro da partida. Mas assim, de nomes assim foram esses mesmo, assim, Lewandowski, Ibrahimovic, Messi, Agüero, Higuaín, Balotelli, por aí vai. Eto'o, peguei até Samuel Eto'o na Turquia, peguei o Eto'o, cara, peguei a camisa do Eto'o, velho. Essa daqui eu vou ter que pegar, Eto'o animal. Foi bem legal, assim, minha carreira foi muito bem vivida profissionalmente. Você mantém o mesmo nível de preocupação, cuidado e estudo até hoje, né? Muito. A gente estava conversando aqui antes sobre o Pedro Raul, por exemplo, que não é um Eto'o, não é um Ibrahimovic, mas é o cara que você vai enfrentar nessa carreira. Então você mantém esse estudo, assim, de ver jogo, de ver dos caras, dos pontas, dos... Muito, porque assim, quanto melhor preparado eu tiver, é claro que durante a partida vai acontecer coisas que você não espera e coisas diferentes, tá? Mas quanto melhor preparado eu tiver, melhor vai ser meu jogo durante a partida, sem dúvida nenhuma. Cara, pra fechar, pergunta clichê, mas que eu sou muito curiosa, agora você pergunta clichê. Sonho pra se realizar dentro do Santos antes de você ir embora? Ganhar um título, sem dúvida nenhuma. O meu maior sonho é ganhar um título usando a camisa do Santos e deixar o meu nome na história do Santos. Eu não quero te aposentar porque você ainda tem bons anos, mas cara, é o teu clube do coração, você tá feliz aqui, dá pra pensar em parar aqui, não dá? Se o Rueda quiser me dar mais uns 3, 4 anos aí, eu assino aí amanhã. É só vocês esforçarem aí com ele aí que nós renovamos o meu contrato. Não, mas eu vou trabalhar dia após dia, eu tenho mais um ano, com mais outro de opção, né? Trabalhando assim e tentar fazer por mérito com que o meu contrato se prolongue ao decorrer dos anos aí, vamos ver. Mas seria um sonho terminar minha carreira no Santos, sim. Você vai fazer 500, dá pra chegar no 600? Dá pra chegar nos 700, né? 700 dá pra chegar pelo Santos. 500, no último jogo dele, ele completou 300 vitórias. O percentual é ótimo. 500 vitórias, hein? 300 vitórias. Pode chegar em 700 jogos e umas 500 vitórias? Pode, se Deus quiser. Né, vamos tentar. Não, mas eu acredito que dá pra chegar nos 200 jogos aí no Santos aí, dá. Porque hoje em dia você faz no mínimo 70, 60 jogos por temporada. Vamos ver. Seria um sonho. Não, tô inteiro. Fisicamente tô muito bem. Passei uma época difícil aí, mas agora tô bem. Qual